Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Atanásio, rogai por nós. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Estamos no mistério da redenção. Essa homilia que vai ao ar todos os dias aqui no canal da Catedral de Juruaçu, E o meu objetivo é de poder alcançar a todas as pessoas, que se interessam por viver cotidianamente a palavra de Deus. Quero também externar toda a minha gratidão ao Igor, que sempre está me acompanhando. É dele toda essa parte de gravação, edição, postagem, Então, minha gratidão ao Igor Nunes aqui de Juruaçu. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Evangelho continua, capítulo 10 do Evangelho de São João, versículos de 22 a 30, que diz assim: Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Jesus andava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus o rodearam e disseram-lhe: Até quando nos deixarás em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Eu já vos disse, mas vós não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai é que dão testemunho de mim. Vós, porém, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou a elas a vida eterna. Elas nunca se perderão e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continua, capítulo 10 do Evangelho de João. Contexto agora é a festa da dedicação. Estão lá no templo, O templo é que foi dedicado a Deus, Nós temos aí muitas festas também de dedicação, dos altares, das igrejas e etc. Vem daí. Jesus, ele anda, pelo templo de Jerusalém, e aí vem a pergunta dos judeus, Até quando você nos deixará de suspenso? Quer dizer, quando que você vai se revelar? Melhor ainda é a resposta de Jesus, Eu já me revelei, mas vocês não creem, vocês não aceitam. Gente, Jesus poderia fazer qualquer coisa, que aquele povo não acreditaria. Aqueles lá do coração duro, não. Sabe por quê? Jesus diz aqui, sabe por que vocês não acreditam? Porque vocês não são as minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas, e aí preste atenção, ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem e eu dou a elas a vida eterna. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ouvir a voz do nosso pastor, Ontem eu dizia para vocês, o nosso pastor é aquele que aqui na cruz, ele dá a vida pela nossa redenção e pela nossa salvação. Eles não ouviam. Na verdade, aqueles judeus, fariseus, eles ouviam as vaidades, eles ouviam o orgulho deles, Eles achavam que eles eram melhores do que todo mundo, é isso que eles ouviam. E a ovelha do rebanho de Jesus, ela precisa o quê? Ouvir a voz do pastor. E quando é que nós ouvimos hoje a voz de Jesus? Aqui, na Bíblia, no ensinamento do magistério da igreja, na oração pessoal que nós estamos em contato com Deus, aí nós vamos ouvir a voz do pastor, ele nos conhece, nós conheceremos também a voz do pastor e nós seguiremos Jesus. Olha que maravilha, As ovelhas seguindo a voz do seu pastor. Nós temos que ouvir a voz de Deus, não é ouvir a voz do mundo. Ouvir a voz, de intelectuais baratos aí que nos tiram do caminho de Deus. Ouvir a voz, de gente famosa, gente que fala bobagem, gente que fala besteira. Ouvir a voz da comadre, do compadre, do vizinho que está falando coisa totalmente contrária à fé. Ler livros. Tantas pessoas que leem besteira. Porque hoje as pessoas produzem livros de todos os jeitos e aí começam a ler coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus e nem de acordo com a doutrina da igreja.
de repente se perdem, vão por um caminho torto, né? O abismo, a escuridão, o sofrimento. Mas isso tudo acontece por causa de quê? Porque falta ouvir a voz do Senhor. E quando a ovelha ouve a voz do seu pastor, segue o seu pastor, o que ela vai receber? A vida eterna. Elas nunca se perderão. Ninguém vai arrancá-las de minhas mãos, de Jesus. Mas por quê? Por que não vai arrancar das mãos dele? Porque a ovelha se torna protegida pela palavra de Deus. A ovelha se torna protegida pelo Espírito Santo de Deus que vai a conduzindo. A ovelha se torna, totalmente cuidada, zelada pelo Senhor, não se perde. A ovelha que anda nos caminhos de Jesus, ela nunca, jamais se perderá. E eu quero terminar, como eu estou fazendo e vou fazer ao longo do mês, com uma frase de um pensamento de São José Maria Escrivá sobre a Virgem Maria. Diz ele, número 493 do livro Caminho: ama a Senhora, e ela te obterá graça abundante para venceres nessa luta cotidiana. E de nada servirão ao maldito essas coisas perversas que sobem e sobem, fervendo dentro de ti, até quererem sufocar com a sua podridão bem cheirosa os grandes ideais, os mandamentos sublimes que o próprio Cristo pôs em seu coração. Ama a Senhora, ou seja, ama a Maria Santíssima, nossa Mãe. Compartilhe essa homilia, inscreva-se no nosso canal. Até amanhã e que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.